Queridos, gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias. No livro de Daniel, capítulo 4. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel, que é no Antigo Testamento. Capítulo 4, verso 27. Hoje nós vamos basear a palavra sobre a história do rei louco. É uma história bem peculiar e que tem muito a nos ensinar como cultura, como pessoas, para tudo aquilo que nós fazemos. Então, Daniel capítulo 4, profeta Daniel no Antigo Testamento, verso 27. Vamos dar uma olhada ali na sua Bíblia, no índice. Bom, eu vou passar a ler a história. Bom, o rei tem uma visão e ele pergunta para Daniel o que significava essa visão. Daniel dá a interpretação dessa visão, daquilo que aconteceria, e depois que ele dá a interpretação, ele dá uma exortação para o rei. Ele diz o seguinte: ó rei Nabucodonosor. Nabucodonosor é o rei da Babilônia. Na época, a Babilônia era o império mundial a comandar o mundo. Então, seus exércitos haviam vencido os principais exércitos do mundo, e seus soldados ocupavam grande parte do Oriente Médio, ao redor do Mediterrâneo, e determinavam a vida de muitas nações. E o rei Nabucodonosor tinha levado parte do povo de Deus, especialmente os nobres, aqueles que eram da elite de Israel, para o seu reino, para a Babilônia. Então, Daniel se destaca lá e se torna uma autoridade, se torna uma pessoa importante, um conselheiro. Ó rei Nabucodonosor, aceite meu conselho, pare de pecar e faça o que é certo. Deixe seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Quem sabe, então, o rei continuará a prosperar. Ao que parece aqui, um dos grandes pecados do rei era o seu descuido com os pobres, a sua insensibilidade com a situação daqueles em situação de miséria. Tudo isso, porém, aconteceu ao rei Nabucodonosor, porque o rei Nabucodonosor se recusou a dar ouvidos à palavra de Deus. 12 meses depois, ele caminhava sobre o terraço de seu palácio na Babilônia e disse: vejam a grande cidade da Babilônia. Com meu próprio poder, construí essa cidade para ser o centro de meu reino e para mostrar o esplendor de minha majestade. Enquanto essas palavras ainda estavam em sua boca, veio do céu uma voz e disse: essa mensagem é para você, rei Nabucodonosor. Você não governa mais sobre esse reino. Será expulso do convívio humano. Viverá nos campos com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Viverá desse modo por 7 períodos, até que entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Naquela mesma hora a sentença se cumpriu.
E Nabucodonosor foi expulso do convívio humano. Passou a comer capim, como os bois, e foi molhado pelo orvalho do céu. Viveu desse modo até seu cabelo crescer como as penas das águias, e suas unhas se parecerem com garras de pássaros. É interessante, diz que o fenômeno que aconteceu ao Nabucodonosor se chama zoantropia, que é uma doença muito rara, em que a pessoa assume uma identidade de animal. A pessoa acha que é um animal. Quer dizer, existem registros na história humana desse acontecimento, embora sejam muito raros. E os registros históricos confirmam que realmente Nabucodonosor teve essa doença, teve esse problema. Porque alguns registros antigos demonstram que ele esteve fora de combate durante um tempo significativo no seu reino. E aqui nos diz por que ele esteve. Passado esse tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu. Minha sanidade voltou. Louvei e adorei o Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Seu domínio é para sempre, seu reino por todas as gerações. Comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo, nem lhe dizer, por que fazes essas coisas? Quando minha sanidade voltou, também recuperei minha honra e a majestade de meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram e fui restaurado ao meu reino com muito mais honra que antes. Agora, eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro o Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Amém? Glória a Deus. Gente, o espírito, a vida espiritual, ela precede todas as coisas na nossa vida. A tua vida espiritual precede todas as coisas. Se você tem um problema espiritual, se você tem uma doença espiritual, e o orgulho é uma doença espiritual, essa doença, ela vai afetar sua mente, vai afetar suas emoções, vai afetar o seu comportamento e possivelmente vai gerar doenças que vão prejudicar a sua vida. É isso que nós vemos aqui no rei Nabucodonosor. O que lhe aconteceu como doença mental é direta consequência dos problemas espirituais que ele tinha dentro do seu coração. Ele se louvava, ele se exaltava, ele se colocava acima de todas as outras pessoas, ele tinha um ego inflado de uma maneira absurda. Como consequência disso, ele fica doente. E Deus trabalha na sua vida. Deus manda um problema, uma doença na vida dele, que é direta consequência de quem ele é. Mas Deus fala com ele para que ele soubesse que aquilo que estava acontecendo era direta consequência do seu coração adoecido. Um coração que se recusava a reconhecer a Deus. Um coração que se colocava como acima de tudo e de todos. Vejam que perigoso isso. Vejam que profundo. Vejam como é importante que a nossa vida espiritual esteja bem. Muitas vezes nós estamos com problemas, procuramos soluções para as nossas doenças, procuramos entender o que acontece dentro do nosso coração, mas se nós não entendemos os compromissos espirituais que nós temos, que são anteriores aos problemas emocionais e físicos que nós temos, se nós não entendemos essas coisas, nós vamos continuar perpetuando uma série de problemas na nossa vida. Agora, o que acontece com Nabucodonosor? Esse problema espiritual que tinha Nabucodonosor e que gerou a doença
que fez com que ele ficasse durante muito tempo fora do trono. É uma doença que demonstra sinais fortíssimos de sua presença na nossa sociedade. Tem algo que se chama narcisismo, que é o culto à sua própria imagem, o cuidado com a sua própria imagem, que é uma coisa que está tão forte, está tão fincada dentro da nossa sociedade, que cada um de nós que está sentado aqui, apesar dos pesares, somos muito afetados. Isso, os sinais são muito claros, e eu quero dar alguns sinais para que a gente perceba como isso está presente em nós. Primeiro desses sinais tem a ver com os conselhos que se dão a respeito dos casamentos. Todo mundo tem crise no casamento. Quem está casado aqui já teve crise no seu casamento. Amém? Eu já tive crise no meu casamento. Tem aqueles momentos no casamento que parece que a gente não consegue se entender. Aconteceu com vocês aí ou não, gente? Todos nós passamos por isso. Ninguém pode dizer, seres humanos passam por isso. Agora, o que acontece numa cultura narcisista, nessa cultura ególatra, nessa cultura egocêntrica? Quais são os conselhos? Como é que é a forma de pensar? Escuta só. Se não está dando certo, é esse o conselho que você vai receber normalmente. Se não está dando certo, larga fora, vai à procura de outra pessoa, a fila anda. Vai ter uma fila atrás de ti, assim, de gente. Então não precisa ficar nesse casamento, não precisa ficar nesse relacionamento. É claro que eu não estou defendendo relacionamentos abusivos. Relacionamento onde o marido bate na esposa, que agride verbalmente, eu não estou falando disso. Eu estou falando de problemas normais do casamento. Você vai receber esse tipo de conselho. Porque nesse conselho está embutido uma noção de que nós somos tão grandes, nós somos tão magníficos, tão majestosos, que nós somos os inocentes do casamento e o nosso cônjuge é o vilão. Isso tem a ver com ego. E essa noção de ego é o que influencia as pessoas a darem conselhos. E esses conselhos estão carregados desse egocentrismo, desse narcisismo, e parece tão simples, só que a vida não funciona assim. Parece que é assim. Parece, não, é realmente. Aí a pessoa, o que acontece com quem segue esses conselhos narcisistas? Fica indo de um relacionamento para o outro, porque a vida, a realidade é que todos nós, em qualquer relacionamento com qualquer pessoa, vamos passar por crises. E para que a gente vença as crises, é preciso que a gente se enxergue do tamanho que a gente é. Não mais alto nem mais baixo, do tamanho que nós somos. E o tamanho que nós somos é o tamanho do outro que está conosco. Mas nós somos muito afetados. Isso é um dos sinais que vivemos uma sociedade na qual o complexo de Nabucodonosor é estimulado. E sem querer a gente vai absorvendo isso. Um outro sinal é a educação dos filhos. Você vai ver que as pessoas que estão educando os seus filhos estão mais preocupados com que os seus filhos tenham uma autoestima grande do que os seus filhos tenham ética. A gente aqui teve escolinha, né? Tivemos um tempo escolinha. E já naquele tempo, há uns 10 anos atrás, o que nós percebíamos nos pais? Os pais que levavam os seus filhos estavam muito mais interessados que os seus filhos tivessem um papel de destaque na peça teatral, tivessem um papel de destaque na apresentação do Dia das Mães, do que os seus filhos tratassem com respeito e com carinho o seu coleguinha. O que é isso? Cultura do narcisismo. Cultura do Nabucodonosor. É encher a pessoa, encher o ego das pessoas. Então, os pais estão mais preocupados que os seus filhos estejam inflados na sua autoestima do que preocupados em que eles andem e sejam gente respeitadora, sejam gente que fala direito, que respeita limites, que respeita as liberdades dos outros, que respeita a propriedade dos outros, seja gente carinhosa. Então,
eu quero que o meu filho, sabe, se sinta ao máximo. Esse é um problema da nossa sociedade. Mas não só isso. A gente também, com toda a tecnologia que nós temos, todo mundo hoje se acha sabichão. Todo mundo acha que sabe todas as coisas. Todo mundo acha que pode opinar sobre todas as coisas. Olha, eu vou dar minha experiência, um pouquinho da minha experiência. Eu já vi gente que nunca leu uma Bíblia tentar me dar lição de Bíblia. Gente que não entende nada de Bíblia. Gente que nunca estudou teologia na vida deles. Nunca teve, assim, muito mais do que 2 minutos. Leu 2 versículos. Olha, eu vou falar para o pastor esses versículos aqui. Esse versículo aqui, agora eu vou pegar ele. Não entende nada. Não sabe que o texto bíblico é profundo e demanda uma vida para se conhecer, para se entender e para se falar. Mas aí, o amigo que nunca aprendeu nada quer te ensinar como ser pastor. Eu já vi gente assim. Outra vez eu estava escutando um programa de rádio, e no programa de rádio estava o jornalista e estava um jogador de futebol. E o jornalista comentava junto, debatendo um lance que tinha acontecido, e o jornalista tentava ensinar para o jogador de futebol como é que tinha que ser, que chutar aquela bola. Aí chegou um momento que o jogador de futebol teve que largar sua humildade e botar ele na realidade. Teve que falar, só que isso que tu está dizendo não é fácil de fazer. Se qualquer jogador fizesse isso, todo mundo estava jogando na Europa. É por isso que alguns vão jogar na Europa e outros jogam aqui. Porque alguns sabem fazer um movimento que é difícil fazer e por isso são valorizados, e outros não conseguem fazer. Aí ele ficou quieto, silenciou. Mas nós vivemos numa sociedade que todo mundo acha que sabe todas as coisas. Porque nós vamos e estudamos o Google. Já olhei no Google, eu já sei. Tem gente que acha que já é médico. Não é? Vamos lá olhar as doenças e tal, papapá. Aí a gente chega lá e vai falar com o médico te dá uma volta, diz um monte de coisa. Não, não é assim. Aí daqui a pouco você acha, eu estou com câncer. Calma, você não é médico. Mas a gente começa a se iludir com as potencialidades que nós temos. Não que nós não aprendemos, nós aprendemos, mas a nossa cultura tem estimulado o nosso ego. E é tão forte isso que nós vemos em todas as dimensões disso. Nessa semana eu fiquei assim, entristecido e ao mesmo tempo perplexo, porque uma procuradora do estado de Goiás, não sei quantos viram essa entrevista. Essa procuradora dá uma entrevista, falando da sua vida difícil. A vida difícil da procuradora. Ela diz o seguinte, anotei o que ela diz para ninguém dizer assim, o pastor está tocando de ouvido. Ela diz assim, eu fui filha de promotor de justiça. Meu pai teve que se aposentar e começar a advogar para poder pagar a nossa escola. Não sei quanto custava essa escola. O meu dinheiro, aí ela fala dela, o meu dinheiro só dá para satisfazer as minhas vaidades, graças a Deus. Ela falando, não tenho que sustentar minha casa, meu marido sustenta, só para os meus brincos, minhas pulseiras e meus sapatos. Eu tenho dó dos promotores que estão aqui iniciando sua carreira. Sabe quanto ganha um promotor que está iniciando sua carreira? R$30 mil. Isso é mais do que 90% da população brasileira ganha. Não arranha nem o que nenhum de nós aqui, que qualquer um de nós ganha. E ela diz assim, porque o custo de vida é muito caro. Só que ela
entre penduricalhos e direitos, ela ganha R$60 mil. Porque ela não é iniciante, ela tem muito tempo. Agora, se houve uma autoridade, é uma autoridade do país, nós estamos falando de um procurador. Quando você olha um procurador que vive num país miserável, que faz uma afirmação dessas, você vê que essa pessoa está sentada no trono de Nabucodonosor. Absolutamente cega e entendendo que ela é o centro da vida. Ora, gente, é terrível quando uma sociedade se deixa infectar. O problema é que não é só uma pessoa, como eu disse para vocês, esse pensamento egocêntrico infecta nossa sociedade. Infecta. Tanto é assim que você percebe um fenômeno agora. Cada vez mais você vai ver que isso vai crescer. Isso está crescendo. Os jovens de hoje, eu não vou dizer porque aqui, né? Mas eu estou falando do nosso entorno. Mas os jovens de hoje, cada vez mais, você vai ouvir isso de amigos. Talvez os jovens tenham amigos que pensam assim, os jovens de hoje não querem mais ter filhos. Você ouve muitos casais que dizem assim, nós não queremos ter filhos. Filho é você ir para a vida selvagem. Filho é problema. Filho é você deixar de se agradar. Filho é você deixar de dar atenção para você mesmo. Filho é você deixar de viajar. Filho é despesa. Filho é incomodação. Então nós não queremos filho. Muitos casais estão nessa perspectiva. Isso aí é o ponto máximo do egocentrismo, porque quando você não deseja mais ter filhos, é de certa forma uma demonstração que você continua num estado de criança pequena que quer toda a atenção para si mesmo. E essa é a nossa sociedade. Agora, há um grande problema nessa percepção da vida. Há um grande problema porque toda vez que nós sentamos no trono, não é o trono lá, viu? Não é o seu vaso sanitário, viu? Mas é o trono de Nabucodonosor, o trono do rei. Toda vez que nós nos entronizamos, nós adoecemos espiritualmente. Toda vez que nós permitimos que esse pensamento infecte a nossa alma de eu sou o centro, nós começamos a distorcer a realidade. Porque, gente, nós precisamos lembrar, isso é uma coisa que nós precisamos lembrar, tá? Eu sou importante. Você é importante. Amém? A Bíblia diz isso. Jesus nos amou. Agora, eu não sou o centro. E você não é o centro. Não pense porque você foi bem sucedido em algumas coisas, porque você ganha um saláriozinho melhor. Você não é o centro. Diga comigo, eu não sou o centro. Todos nós precisaríamos acordar todos os dias, nos olhar no espelho e dizer, eu não sou o centro. Talvez devêssemos olhar e dizer na cara do espelho, você não é o centro. Nós não somos o centro, gente. Talvez dentro da sua casa você é importante, mas mesmo na sua casa você não é o centro. Amém? Todos são importantes na sua casa. Na minha casa, minha esposa é importante, eu sou importante, meus filhos são importantes. Eu não sou o centro. Não vivemos num patriarcado. Quando eu chego, ninguém tira minhas botas, nem os meus tênis, nem nada, entendeu? Nós precisamos nos descingir dessa cultura, descingir desse pensamento, porque esse pensamento gera muitas distorções. Gente, vocês já pensaram? Pensa aqui comigo. Vocês sabem quantas pessoas já pisaram nesse planeta Terra, desde que o planeta Terra existe? Vocês têm ideia? Eu sempre pensei isso e descobri isso essa semana.
100 bilhões de pessoas já existiram, viveram, comeram, riram, choraram. 100 bilhões de seres humanos antes de você. Nem sabiam da sua existência quando viveram, existiram, riram e empreenderam. Não sabiam quem você era. Certo? Você teve o seu quinhão, nós tivemos o nosso quinhão, 60, 70, 80 anos, deu. Os que virão não saberão da nossa vida quem nós somos. Que coisa, hein? Depois de 50 anos da sua morte, talvez ninguém mais fale em você. Vão te ver numa fotografia. Olha ali, ó, tal. Saber disso é fundamental para a nossa vida espiritual. É fundamental para que a gente viva bem. É fundamental para que a gente viva com leveza. É fundamental para que a gente saia do trono do Nabucodonosor. Porque muitas vezes os problemas que nós estamos tendo é porque nós achamos que somos o centro. Quando nós achamos que nós somos o centro, nós achamos que todo mundo tem que se adaptar a nós. Então, olha lá o casamento. Você está no seu casamento, você acha que a sua esposa tem que se adaptar a você. E que aquelas coisas que a sua esposa pensa diferente de você, na verdade são perversidades. Porque o jeito de fazer as coisas certas é aquilo que você pensa que tem que ser. Então, se você pensa que a comida tem que ser de uma determinada forma, a pintura tem que ser de uma determinada forma, quer dizer, você se torna arbitrário. Você acha que todo mundo tem que se adaptar. Então, são aquelas pessoas que chegam no emprego. Chegam no emprego, você chegou no emprego, a empresa existia há 50 anos. Você chegou no emprego e está tudo errado. Tudo tem que se mover de acordo com a sua visão. Ei, cara pálida! Lembre-se, você não é o centro. Quando você chegar no seu emprego, você tem que lembrar, eu não sou o centro aqui. É difícil isso? Às vezes é difícil, mas é a realidade. Mas se eu pensar que eu sou o centro, o que acontece? Você vai quebrar o pau com todo mundo. Vai brigar com todo mundo. Você vai achar que todo mundo está te perseguindo, porque você acha que as coisas tinham que se adaptar a você. Não, eu cheguei, vamos ter que mudar os horários aqui. Vamos ter que mudar a maneira como fazem as coisas. Opa, não é assim. Não é assim que são as coisas. Mas quando eu penso que sou o centro, começo a pensar assim. Quando eu penso que sou o centro, eu acho que as pessoas têm que me dar atenção. Eu estou falando, presta atenção que eu estou falando. Mas aí os outros falam e eu não dou atenção. Eu não ouço. Mas tu não me ouve. Mas eu quero atenção. Eu quero que todo mundo fique de orelha parada quando eu falo. Mas eu não dou atenção para ninguém. Quando eu penso que eu sou o centro, eu quero que as pessoas reconheçam tudo que eu faço. Olha, eu fiz um trabalho bom aqui. Vocês não estão vendo? Vocês não vão me elogiar? Vocês não vão falar nada do que eu fiz bem feito? Você quer os aplausos, mas você não reconhece o trabalho de ninguém. Você conhece gente assim? Quem é que conhece? Talvez você seja assim e não sabe. Porque se você anda meio brabinho, que não reconhece o teu trabalho, talvez você ache que é o centro. Sabe? Talvez você acha que as pessoas têm que estar sempre olhando, pendente daquilo que você faz, do que você pensa. Quando nós pensamos que somos o centro, nós queremos que as pessoas tenham misericórdia de nós quando nós cometemos algum erro. Não, para um pouquinho. Eu sou humano, eu erro e tudo bem. Mas aí quando os outros erram, nós somos implacáveis, nós somos cruéis, nós esquecemos que caímos um dia, nós esquecemos que precisamos de uma mão amiga, porque nós vivemos o delírio do trono de Nabucodonosor. Minha majestade, o reino, as pessoas, tudo gira de acordo com o que eu penso. Tremendo equívoco. Um problema espiritual. E um peso insustentável para as nossas vidas. Porque
para nós vivemos assim, nós temos que viver todo momento mentindo, precisamos fingir, precisamos nos isolar das pessoas, precisamos estar sempre em modo de luta, brigando com todo mundo, precisamos estar sempre nos incomodando e as pessoas sendo um incômodo para nós, porque o nosso ego é muito grande. O nosso ego é muito grande, parece o nosso ego fica que é um barrigão espiritual, né? A gente vai jogando as pessoas, todo mundo que chega perto de nós, a gente vai afastando, porque a gente se incomoda. A gente se incomoda que os outros vão se dando bem. Olha como tem gente que se incomoda, eu fico impressionado como as pessoas se incomodam com pessoas que são bem-sucedidas na vida. Você vê como as pessoas ficam amargas. O fulano de tal está indo bem. Glória a Deus. Quando eu entendo que eu não sou o centro, isso tira um peso da minha alma. Tira um peso. Só que sermos desse jeito é a nossa natureza. Nós, seres humanos, somos assim. E se eu chegar e disser assim, eu agora vou ser humilde. Eu agora vou ser humilde. Você acha que você vai ser humilde por decreto? Hein? Você nunca disse assim, não, eu vou ser humilde com meu marido. A primeira palavra que ele diz meio fora do lugar, você já começa a revirar os olhinhos. A humildade já joga no lixo, já é humildade. E aí entra o modo Nabucodonosor, você já senta no trono, e do trono você gostaria, e pensa, e cogita em mandar cortar a cabeça do seu marido. Porque ele disse uma palavra que você não gostou. Modo trono, nós entramos, cortando cabeças, destruindo, aniquilando. Nós não conseguimos mudar por decreto. Você diz, não, eu vou entrar num tratamento. Eu vou dizer uma coisa para você, tratamento psicológico não vai curar o orgulho. Não cura o ego. O ego é algo muito complicado. Na verdade, para nós seres humanos, é impossível. Agora, aquilo que é impossível para os seres humanos, é possível para Deus. Amém? Vamos falar todo mundo, aquilo que é impossível para os seres humanos, é possível para Deus. Deus trabalhou com Nabucodonosor. Imagina, se Deus trabalhou com Nabucodonosor, não vai trabalhar com você também? Você é um reizinho sentado no trono e você está tendo muitos problemas. Você diz com você mesmo, eu sou o centro. Nabucodonosor, que era Nabucodonosor, não era o centro. Então, muito menos cada um de nós. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2 e verso 5. Filipenses, capítulo 2, que é uma chave aqui para a nossa reflexão. Filipenses capítulo 2, verso 5, no Novo Testamento diz o seguinte: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Que coisa linda esse texto. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz.
Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. O único rei, o verdadeiro rei, o rei por direito, aquele que de fato declarou e a terra se fez, aquele que era a palavra, aquele que disse haja luz e houve luz, aquele que disse façamos o homem e se fez o homem e se fez todas as coisas criadas, aquele que é o centro do universo, aquele que é o centro do universo se esvaziou. Deus, em Cristo Jesus, foi abrindo mão, se desvestindo dos seus mantos de glória. Cristo entrando nessa dimensão humana, abre mão da segurança do seu trono e perde sua glória para ser servo, para ser humano, para sentir dor, para sentir fome, para desejar o seio de sua mãe para se alimentar, para tropeçar nos seus próprios passos aquele que habitava um trono altíssimo, para ser questionado pelos homens que nada sabiam, para ser exposto a homens perversos, com motivações terríveis, exposto à traição dos amigos, como foi no caso de Judas, foi perdendo seu manto de glória no meio do caminho, quando chorou diante das perdas humanas, quando suou o suor fétido, que é parte dos humanos, quando precisou pedir ajuda dos seus colegas, dos seus discípulos, venham comigo vigiar. Ele se desvestiu desse manto de glória de tal forma que ele ficou literalmente nu na cruz do Calvário. Agora, a Bíblia nos chama, a Bíblia nos diz, olhem para Jesus. Olhem para essa cruz, olhem para esse Deus, olhem esse Deus nu naquela cruz, olhem esse Deus humilhado, olhem esse Deus sangrento, ele é o centro do universo, e ele se esvaziou, para que eu e vocês, pudéssemos viver em paz com a nossa humanidade, com o fato de que não somos o centro do mundo, mas somos alvo constante do amor de Deus. E isso é o que deve nos bastar. Isso é o que deve consolar o nosso coração. Isso é o que deve nos fazer viver com satisfação. Em vez de precisar sentar no trono, porque eu vou dizer para vocês, gente, a realidade é, presta bem atenção, toda vez que você senta no trono, toda vez que você ocupa o lugar de Nabucodonosor dentro da sua alma, sua vida se transforma em um inferno com as outras pessoas, em um inferno no seu trabalho. E grande parte dos problemas que você tem a ver com o seu ego. Quanto mais pacificado em Deus, descansando no amor de Deus, quanto mais convicto eu sou do amor de Deus em Cristo Jesus, que Ele me amou, que Ele se desvestiu de todas as coisas para me alcançar, para chegar perto de mim, menos eu me preocupo com o que estão falando sobre mim. Menos eu me preocupo com circunstâncias que estão na minha volta e que são ameaçadoras, porque eu sei em quem eu tenho crido.
menos eu me preocupo com minha fama, menos eu me preocupo com que eu perdi um pouco de dinheiro, porque eu sei que Deus cuida de mim. Eu sei que Deus é o meu provedor. Eu sei que todas as coisas me serão supridas de acordo com as riquezas em Cristo Jesus. Porque se Ele foi capaz de cruzar uma distância cósmica para chegar até mim, Ele também é capaz de cuidar da minha vida. Por isso nós precisamos olhar para Cristo. Em vez de olhar para baixo, porque olhamos os outros, porque quem vive de acordo com o trono de Nabucodonosor, olha para as outras pessoas, sempre olha, eu ganho mais do que esse aí. Eu sou mais bonita do que essa aqui. Eu sei mais do que fulano de tal. Eu sou mais importante do que tal. A minha casa é melhor. Eu tenho um carro muito melhor. A minha família é muito mais estruturada do que tal e tal. Isso aí é o pensamento do Nabucodonosor. Quem vive nessa arrogância, logo, logo transforma a sua vida no inferno. Porque essa é a lógica do inferno. Eu sou mais do que. Eu sou mais importante. Porque para defender essa mentira, nós temos que enlouquecer o mundo. E Deus nos chama por uma outra coisa. Deus nos chama por uma vida leve. Pensa você vindo aqui para a igreja. Pensa você chegando aqui na igreja com um pensamento assim: eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou importante. Que peso, né? Pensa você indo lá para o seu trabalho: eu preciso mostrar para os outros que eu sou mais importante do que eles. Que peso, que inferno. Você tendo que estar na sua família, tentando mostrar para os outros sua importância. Que peso, que inferno. Viver nesse trono de Nabucodonosor. Agora, quando você não tem que fazer isso, quando você diz: o meu Senhor se desvestiu, se despiu do seu manto de glória para me alcançar. Ele diz: olha para mim. Olha para mim, eu me despi de todas as glórias e Deus me exaltou. Agora, quando nós estamos dispostos também a abrir mão de defender a nossa honra, a nossa grandeza, o nosso ego, Deus cuida de nós. Tudo o que nós precisamos, não faltará absolutamente nada. Não precisamos lutar como loucos, porque Ele sabe aquilo que nós precisamos. Ele cuida de nós, porque o seu amor é a nossa garantia. Então, queridos, eu não sei o que você vivencia, exatamente os seus problemas, mas eu quero dizer para você: olhe para Cristo. Diga: Senhor, eu não consigo, mas o teu Espírito em mim pode fazer. Faz em mim, Senhor. Livra-me do peso do ego e dá-me a leveza do teu Espírito. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.